Bom dia, campeões! Tudo bom com vocês? Todo mundo se cuidando, lavando sempre as mãozinhas e usando álcool gel. Muito bem, vamos estudar um pouquinho? Hoje nós vamos estudar ciências. Abram lá o livrinho de ciências, na página 158, invenções e meios de transporte. Vamos observar a imagem? Olha lá, ó. Pescadores tirando uma jangada do mar, em Maceió, Alagoas, 2017. Como mover essa embarcação em terra firme? Essa embarcação ela é muito pesada. Como mover? Como deslocar, levar essa embarcação de um lugar para o outro com mais facilidade? Utilizando, para que as pessoas utilizem menor quantidade de força, não tenham que fazer tanta força, para poder transportar essa embarcação. Neste capítulo, vamos estudar invenções que nos ajudam a movimentar cargas fazendo menos esforço. Também vamos estudar diferentes meios de transporte e a que são movidos. Então, olha só, nessa jangada aqui, eles estão no mar, transportando, levando essa jangada de um lugar para o outro. O que eles fizeram? Vamos observar? Olha lá, o que eles colocaram embaixo da jangada? Eles colocaram madeiras roliças, redondas, que recebem o nome de roletes. Para quê? A jangada, eles vão colocando essas madeiras, aqui embaixo da jangada e vão rolando a jangada por cima dessa madeira, por cima desses roletes, como se fosse uma roda, facilitando a locomoção dessa jangada, fazendo com que esses homens aqui, não façam tanta força, ok? Aí, para iniciar, troque ideias com os colegas. Na fotografia acima, por que foram colocados troncos embaixo do barco? Presta atenção, eu já falei isso. Por quê? Depois, aí vocês vão pensar e vão escrever aqui ao lado. Depois, com os colegas, faça no caderno uma lista a mais longa possível de diferentes meios de transporte. Vocês não estão com um caderno, então vocês irão pegar uma folhinha e nessa folhinha irão fazer a lista dos diferentes meios de transporte que vocês conhecem, já ouviram falar. Coloca o nome e deixa aí dentro do livrinho, ok? Depois, dentre os meios de transportes listados, qual você costuma usar e qual você nunca usou, mas gostaria de experimentar? Aí você escreve aqui qual que você está acostumado a usar e qual que você nunca usou, ok? Na página seguinte, atividade prática. Que tal criarmos um invento para transportar cargas? Tia, eu não tenho esse material em casa. Não tem problema, não é obrigado a fazer, ok? Quem tiver o material em casa, tiver a tampa da caixa, o elástico, a fita adesiva e quiser fazer, ok, pode fazer. Quem não tiver, é só ir observando os desenhos, ok? As ilustrações. Aí ele colocou lá, número 1, com a ponta de um lápis, faça um pequeno furo em uma caixa de papelão ou na tampa de uma caixa de sapatos. É o que o menino está fazendo aqui. 2, use o elástico para prender o lápis do lado de dentro da caixa, conforme mostra a imagem, e a fita adesiva para manter a montagem firme. Então, aqui, no furinho que fez,
vai passar o elástico e o lápis aqui para prender o elástico, ok? 3. Puxe a caixa vazia. Com uma régua, meça quantos centímetros o elástico estica enquanto a caixa está em movimento. Anote o resultado no caderno. Pode ser numa folhinha também, tá bom? 4. Encha a caixa com alguns objetos pesados. Caneta, lápis, borracha, tesoura e puxa. Como ficará o elástico? Ele mais longo ou mais curto do que a caixa vazia? Esse elástico, ele vai esticar mais do que esticou quando a caixa está vazia? Ou ele vai esticar menos? Observa. Olha lá, o que você acha? Aqui a caixa estava vazia. Olha quanto ele esticou. E com esse peso todo aqui? Será que ele vai esticar mais ou vai esticar menos? Na página 160, ele colocou lá, invenções simples e engenhosas. Vamos estudar os roletes e a relação entre a força e o movimento. Observe estas duas caixas. Você consegue identificar qual delas está mais leve? Então, observa essa caixa e a segunda caixa. Qual delas você acha que está mais leve? Aí ele pediu lá. Para responder a essa questão, pense assim. Quanto mais carga tiver uma caixa, mais esforço você terá para movimentá-la. E quanto mais esforço fizer, mais o elástico esticará. Assim, podemos dizer que, quando puxarmos o elástico, ele ficará o quê? Mais esticado ou menos esticado? Com a caixa que tiver maior carga. E ficará mais esticado ou menos esticado? Com a caixa mais leve. Observa as imagens e completa aqui. Resumindo, para movimentar a caixa cheia de carga, temos que aplicar uma força nela. Ao esticar, o elástico nos dá uma ideia da força aplicada. Algumas invenções simples e engenhosas, como os roletes, facilitam o transporte de cargas. É usando roletes que os pescadores, como os mostrados abaixo, retiram seus barcos da água e os movem em terra firme. Como os lá da imagem inicial, lembram? Comparando o funcionamento de rolete com o de rodas, os roletes ficam soltos embaixo de um objeto, enquanto rodas de um veículo ficam em um eixo que está preso a ele. Aí ele colocou lá, aqui, o skate, as rodas do skate ficam presas, ficam fixas, não é? No skate. Enquanto os roletes, aqui embaixo do barco, eles ficam soltos. Conforme eles conseguem, movimentam o barco, aí tem uma pessoa que vai lá, pega aquele rolete, coloca lá na frente do barco de novo. E assim vai até eles colocarem o barco no lugar desejado. Ok? Página 161, número 1. Complete as legendas das imagens abaixo. Procure usar os termos do banco de palavras. Aí tem força, movimento e rolete. Aí, observa a imagem e lê a frase. Quando chutamos uma bola, aplicamos uma que provoca o dela, ao lado. Para provocar qual é a palavra que vai entrar aqui? De uma carga é preciso aplicar nela uma, são as palavras aqui, do banco de palavras.
Depois aqui, ó, embaixo. Para provocar o da bolinha de tênis de mesa, é necessário aplicar nela uma. Agora aqui, ó, no barco. Essas pessoas provocam o da embarcação, aplicando menos, pois estão usando. Pensa aí e completa de acordo com as palavras do banco de palavras. Ok? Página 162, número 2. Observe as imagens e ajude a terminar de escrever o relatório de uma investigação que algumas crianças fizeram para resolver o problema abaixo. Então, olha lá, ó, aquela caixinha que foi construída lá no início. Nosso problema: como transportar mais carga fazendo menos esforço. Então, aqui, ó, situação 1. Repare como ficou o elástico. Olha aqui, ó, como ficou o elástico nessa situação. A caixa, ó, não está tão cheia. Então, ó, o que fizemos? Primeiro, colocamos o quê? Muito, bastante, pouca, o quê? Carga na caixinha e puxamos pelo elástico. Situação 2. Colocou, ó, olha a carga daqui da caixinha. Tá a mesma coisa ou aumentou? Olha o elástico. Tá mais ou tá menos esticado? Depois, nós colocamos o quê? Carga na caixinha e a puxamos pelo elástico novamente. Situação 3. Ó, a quantidade de carga permaneceu a mesma. O elástico é o mesmo. Porém, ó, embaixo da caixa, ó, ele colocou lápis, ó, para fazer o serviço, ó, do lado do barco, lembram? Dos roletes embaixo do barco. Lembraram? Então, olha lá, ó, o lápis, vários lápis embaixo da caixa. Aí, ó, puxou a caixa. Olha o elástico. Aí vai completar aqui, ó. Finalmente, nós mantivemos muito, pouca, bastante, o quê? Carga na caixinha. Colocamos o quê? Embaixo dela e a puxamos pelo elástico, tá? É só observar a imagem, voltar lá nas páginas anteriores para poder completar aqui, ok? Página 163. Nossos resultados. Apresentamos nossos resultados no quadro abaixo. Então, os resultados lá da página anterior. A caixa se movimentou na situação 1. Sim, com certa facilidade, porque ela não estava tão cheia, lembram? Quanto o elástico foi esticado? Esticou um pouco, mas nós temos que lembrar que a caixa não estava muito cheia. Na situação 2, o que aconteceu? A caixinha se movimentou? Sim ou não? Com pouca dificuldade, com muita dificuldade, como? E o elástico? Esticou pouco, não esticou, esticou muito. Aí, ó, vocês irão completar aqui. Depois a situação 3. Olha a situação 3 aqui. A caixa se movimentou? Sim ou não? Com muita ou com pouca dificuldade? E o elástico? Ele esticou muito, não esticou? O que aconteceu? Ok? Depois, nossas discussões e conclusões. Discutimos bastante. Por que o elástico estica mais em uma situação do que na outra? Nossa resposta para essa questão foi: aí você vai conversar em casa com o papai, com a mamãe, com o irmão. Por que o elástico esticou mais em uma situação do que na outra?
Por quê? Por que o elástico esticou mais na situação 2 do que na situação 3, se a carga dentro da caixa era a mesma? Por quê? Conversa e aí anota aqui a conclusão, ok? Eu vou dar um tempinho para que vocês possam responder e volto já já com a correção, tá bom?